tarde, estamos iniciando mais um programa Diálogos no Espaço Democrático. Hoje nós vamos ouvir as considerações do professor Rogério Schmidt, cientista social, colaborador do Espaço Democrático, sobre a questão do federalismo, e inclusive os conflitos que têm acontecido a propósito da pandemia e do coronavírus, os conflitos entre a União, estados e municípios sobre quem teriam as competências para adotar determinadas medidas. Nós temos hoje a participação aqui nesse programa do sociólogo Túlio Kahn e do cientista político Rubens Figueiredo. Boa tarde a vocês todos, muito obrigado pela participação. E eu começaria com esta questão, Rogério. A primeira seria: como é que você define as características dessa confusa federação brasileira, esses conflitos todos que temos observado? Boa tarde. Obrigado, Rondino. Obrigado aí ao Rubens e ao Túlio também que estão participando. Federalismo é um termo técnico, né, de ciência política que se refere a uma determinada forma de organização do Estado, né? Normalmente ele é comparado, ele é oposto, né, ao que se chama também do Estado unitário. Então, um Estado federativo seria uma forma de organização política na qual, além do governo nacional, existem também governos subnacionais, né? Normalmente estados e municípios, que também têm protagonismo político, né? Que têm sua própria fonte de receita, que são capazes de formular suas próprias leis, etc., né? Ao passo que no Estado unitário só existe o governo nacional. Todos os governos, as instâncias inferiores do governo são simplesmente divisões do governo nacional, né? Então, o federalismo é uma forma de organização do Estado, surgiu lá no século XVIII, né, nos Estados Unidos, onde cada cidadão é, ao mesmo tempo, um cidadão do governo nacional e também dos governos subnacionais, né, dos estados e municípios. No Brasil, o federalismo ele surgiu com a Constituição republicana de 1891, pela primeira vez, e a Constituição atual, de 88, também consagrou essa forma de organização estatal, né? Com algumas diferenças importantes aí em relação ao federalismo americano. Acho que a mais importante delas é o fato de que, no Brasil, há ainda um forte predomínio, né, do governo nacional sobre os governos estaduais e municipais, né? Os historiadores aí que estudaram o assunto dizem que, no Brasil, a União veio antes dos estados. Já existia o império antes de haverem as províncias, né, e depois os estados, né? Ao passo que nos Estados Unidos os estados existiram antes do governo da União, né, da Federação. Então, o federalismo brasileiro ele tem algumas peculiaridades, e agora, nesse episódio aí da crise do coronavírus, pode observar algumas questões práticas aí que afeta, né, o modo pelo qual as políticas públicas estão respondendo a essa pandemia. Túlio Kahn, seu comentário ou pergunta para o Rogério Schmidt, por favor. Rogério, a gente vê aí que as democracias liberais, né, historicamente, têm esses vários sistemas que a gente chama de pesos e contrapesos. Então, você tem a Câmara Alta e a Câmara Baixa, né, para se controlar. Você tem a ideia dos três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Essa ideia do federalismo acho que se encaixa, né, um pouco nessa ideia de você ter esse sistema de contrapesos. Agora, numa crise como essa, né, numa emergência, esses sistemas de pesos e contrapesos aí, democráticos e liberais atrapalham, né, na gestão? Quer dizer, seria mais fácil se nós estivéssemos na China? Olha, Túlio, pergunta interessante. Acho que a resposta provavelmente é sim, não é? Quer dizer, num regime autoritário, né, como não existe divisão de poder, existem freios e contrapesos, né, é muito mais fácil nesse sentido, né, de que uma decisão tomada lá em cima seja automaticamente implantada nos níveis inferiores, né? No caso brasileiro, esse episódio deixou muito claro aí essa dificuldade, né? Primeiro porque nunca houve nada parecido com isso na nossa história, né? Então,
pegou todo mundo de surpresa, né? Aí, segundo, que os vários níveis de governo aí estão batendo cabeça para determinar o que cabe a cada um, né? A Constituição brasileira, ela fala em competências concorrentes, né? A saúde pública, ela não é exclusiva, as políticas de saúde não são exclusivas nem da União, nem dos estados, nem dos municípios, tá? Os três níveis da federação, né, têm responsabilidades e têm políticas aí específicas, né, dentro dessa área, dentro das outras áreas também, né? Então, nem sempre essas políticas estão de acordo, né? Especialmente, me parece que no nível assim, de declarações públicas, né? O presidente Bolsonaro, por exemplo, tem, pelas suas palavras, né, se oposto aí a decisões tomadas nos seus respectivos estados e municípios pelos governadores e pelos prefeitos. Mas, se você for olhar as políticas que estão sendo implementadas pelo Ministério da Saúde, por exemplo, elas estão de acordo, né, com a divisão de tarefas, de responsabilidades aí que está prevista no federalismo brasileiro, né? Então, do ponto de vista assim, verbal, me parece que a discordância é muito maior do que aquela que existe realmente na implementação das políticas, né? Acho que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde dos estados e municípios tem feito um trabalho não competitivo, um trabalho, na verdade, que é cooperativo, que é o que se espera mesmo de um regime federativo, né? Rubens Figueiredo, sua vez. Cumprimentar o Rondino, o Túlio, Rogério. Rogério, talvez pelo fato de que a União no Brasil nasceu antes dos estados, existe uma concentração muito grande de recursos no governo federal. E os municípios que fazem muita coisa, né, são responsáveis, por exemplo, pela educação básica e por grande parte da prestação de serviço na área da saúde, entre outras competências, eles têm uma quantidade de recurso muito menor. A gente vê o presidente da República, como você disse, criticando algumas medidas tomadas por governadores e por prefeitos. Mas, na verdade, me parece que é muito difícil o governo federal, o Ministério da Saúde, controlar e informar a população de cada município o que está acontecendo naquela área geográfica específica. Afinal de contas, essa decisão do Supremo deixou claro que as competências, o Estado e o município têm competências que não cabe ao governo federal decidir. Mas você não acha que devia ter uma articulação de políticas, que o Ministério da Saúde deveria ser um condutor da política global e os municípios, as unidades subnacionais, serem mais responsáveis pelo dia a dia do combate ao coronavírus? Obrigado, Rubens, pela pergunta. De fato, esse é o ideal, né? Quer dizer, se você for olhar o modelo do Sistema Único de Saúde, né, o tal do SUS, né, é exatamente essa a premissa, né, de que uma cooperação entre os vários níveis de governo, né, onde o Ministério da Saúde formula as macropolíticas, né, da abrangência nacional, e os estados e municípios, cada um na sua área de competência, implementam essas mesmas políticas, né? Dentro também, claro, das prerrogativas que cabem, né, a cada governo estadual e a cada governo municipal. Essa decisão do Supremo que você mencionou aí, que foi tomada agora no dia 15 de abril, ela simplesmente reiterou, né, aquilo que todos nós já sabíamos, né? Muita gente fala de forma equivocada que o que o Supremo decidiu foi que o governo federal não tem responsabilidade alguma sobre as políticas de combate à pandemia, né, que cabe tudo aos estados e municípios. Na verdade, não foi isso. O governo federal tem a sua parcela de responsabilidade, o Ministério da Saúde, né, os vários órgãos aí, nacionais. O que foi tirado pelo Supremo simplesmente foi que as políticas
as orientações do governo nacional elas não se aplicam automaticamente para os estados e municípios, né, que eles têm soberania, né, para fazer as suas próprias escolhas, desde que minimamente alinhadas com essa orientação aí que deveria vir do Ministério da Saúde. Então, eu acho que é o que a maioria aí das autoridades de saúde tem tentado fazer até o momento, é isso, né? Fazer com que haja cooperação, que o trabalho todo seja maior que uma das partes, né? Isso nem sempre acontece, né? A gente sabe aí das várias... Você mencionou aí que os municípios e estados têm muitas responsabilidades, mas a gente sabe que a União é a grande concentradora de recursos, né? Então, esse é um problema do nosso federalismo, né? Nas várias áreas, né? Não só na área da saúde, né? Se você for ver lá, quem está na frente de batalha lá são estados e municípios, mas eles dependem da União para muita coisa, né? Então, essa crise aí do coronavírus talvez nos obrigue, no futuro, né, a repensar um pouco essa divisão de recursos, por um lado, e de responsabilidades, por outro. Vamos com você mais uma vez, Túlio. Rogério, nós vimos essa semana a troca, né, do ministro da Saúde. Enfim, quando a gente fala em governo federal, na verdade, existem muitos governos federais, né? Você tem o Ministério da Economia, às vezes falando de uma coisa, a presidência falando a outra, o Ministério da Saúde, por sua vez, falando né, em outra direção. Então, como é que na sua avaliação, o que essa troca aí pode implicar, né, em termos de condução da política de combate ao coronavírus, nesse contexto de união inchada, né, do nosso federalismo? Aí eu, talvez até para estimular o debate, eu diria que o impacto vai ser mínimo, Túlio, porque, na verdade, a gente tem esse debate aí sobre Bolsonaro, presidente, preferir o isolamento vertical, não é? Ao passo que os governadores e os prefeitos têm mais alinhados aí com as diretrizes internacionais, têm implementado o isolamento horizontal, não é? E que uma das razões da queda do antigo ministro da Saúde, o Mandetta, teria sido ele não concordar com essa preferência do presidente. Mas, na verdade, tanto o ministro novo que entrou, as suas primeiras declarações são de que o isolamento horizontal, nesse momento, é o mais correto, como mesmo que ele achasse o contrário, né, a decisão do Supremo deixou isso muito claro, mesmo que a preferência do ministro novo fosse igual à do presidente, o fato é que a União não teria capacidade de passar por cima dos governos estaduais e municipais e determinar por decreto, né, ou por medida provisória, que todas as unidades federativas terão que implementar políticas de isolamento vertical ou obrigar ao uso da cloroquina, enfim, só para ficar aí em alguns exemplos dessas polêmicas que a gente acompanha aí pela imprensa, né? Então, na verdade, a capacidade de uma mudança, um potencial, né, de uma mudança no Ministério, fazer grandes efeitos aí sobre o modo pelo qual a pandemia está sendo combatida, acho que é muito reduzido e é muito menor do que algumas pessoas acham, né? E acreditam que o presidente, que é o governo federal, tem um poder quase que divino, né? De cima para baixo, mudar tudo com uma canetada, né? Não é bem assim que a coisa funciona. Rubens Figueiredo. Olha, Rogério, eu até concordo com você que, do ponto de vista institucional, vamos dizer assim, você não vai ter grandes alterações, até porque o Ministério não tem, por si só, capacidade de influenciar, como você disse, as políticas
estaduais e municipais. Agora, do ponto de vista, esse combate que está acontecendo vai muito no sentido da conscientização, por enquanto, da conscientização da população, da necessidade de você ter o isolamento. E quando você tem mensagens conflitantes vindo dos governos, você cria uma falta de unanimidade no diagnóstico e na receita de isolamento, que acaba confundindo as pessoas. Outro dia nós tivemos um diálogo desse com o Túlio, e ele ponderou que a adesão no Brasil não é das mais altas comparado com dados internacionais, e que, recentemente, essa adesão ainda vem caindo de acordo com os monitoramentos que estão sendo feitos com os aparelhos de telefone celular. Você não acha que, no mundo inteiro, o que deu certo foi o isolamento? Você não acha que essas mensagens conflitantes, ainda que não tenha um efeito prático de mudar a política em estados e municípios, essas mensagens não podem confundir a população, principalmente a população menos escolarizada, que é a grande maioria da população? Rogério, deixa eu lhe pedir para buscar limitar a sua resposta em mais ou menos 2 minutos, porque o nosso tempo está correndo, e para a gente não parar no meio do caminho, por favor. Eu acho que sim, Rubens. Para quem está antenado, o tempo inteiro ligado aí em notícias, né, de fato pode ser uma confusão mental enorme, né? O ideal seria que isso não tivesse acontecendo, mas eu queria fazer referência, eu tenho visto pouquíssimas menções a isso na cobertura. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, desenvolveu uma ferramenta que eles chamaram de monitoramento das respostas dos governos à pandemia do coronavírus, né, no mundo inteiro. Então, eles dão nota para cada país de 0 a 100 para avaliar a quantidade de medidas de isolamento que foram implementadas, né? Não só de isolamento, mas de auxílio econômico para quem está prejudicado, as medidas de saúde pública, as campanhas de comunicação. E o Brasil está com uma nota bem interessante nessa avaliação, né? Nesse ranking de 0 a 100, o Brasil está com a nota 76, que é a mesma nota dos Estados Unidos, né? Ou seja, conseguiu, meio que aos trancos e barrancos, né, implementar aí a maioria das medidas que seriam necessárias numa situação como essa. Isso não era assim, né? Essa mudança aconteceu em meados de março. Até meados de março, o Brasil não tinha feito praticamente nada, né? Então, nesse último mês aí, que claramente todo mundo teve que correr contra o tempo, né? Tanto estados, municípios e governo federal, e chegamos aí num nível que me parece já aceitável e que provavelmente vai continuar aí pelas próximas semanas ou pelo próximo mês, pelo menos. Tá certo. Rogério, eu queria encerrar com uma questão, cabe no federalismo, mas é um pouco diferenciada pelo seguinte: esse poder todo que é dado ou à União, ou aos estados, ou aos municípios, de impor um tipo de isolamento maior ou menor, tem esbarrado frequentemente numa questão que é a questão da liberdade individual. Nós temos visto cenas de pessoas sendo abordadas na rua, sendo mandadas para casa, de gente que não pode ficar numa praça, ainda que esteja sendo sozinha, gente que está correndo sozinho na rua e alguém vem e ofende porque vai para casa, coisa do gênero e tal. Como é que você avalia esse aparente conflito entre a necessidade do isolamento, do cuidado e a chamada liberdade individual, liberdade de ir e vir, por exemplo? De fato, Rodino, a sua pergunta é bem interessante. A gente viu aí várias cenas, né, vídeos de pessoas na rua sendo abordadas de forma indevida e sendo forçadas, até coagidas, né, a sair ou enfim, por autoridades policiais, em alguns casos, inclusive, né? Isso não é certo, né? Mas também não me parece que seja algo que esteja disseminado, né, na sociedade. Eu acho que até agora, pelo que eu consigo acompanhar, são mais casos isolados, né? Mas o dilema aí até é filosófico, né? Quer dizer,
o direito individual de um lado e o bem comum do outro, né? Eu acho que num momento como esse, o bem comum acaba tendo que prevalecer, né, sobre a liberdade individual. Até porque a liberdade individual também tem os seus próprios limites, né? Então, o meu direito termina onde começa o direito do meu semelhante, né? Então, acho que é um pouco esse equilíbrio aí que as políticas devem buscar. Não me parece que até o momento esteja havendo a nível agregado, né, a nível macro, um aumento do autoritarismo, ou as liberdades civis estejam ameaçadas. Acho que é mais são casos isolados mas que são necessários, né? Esse é o momento da gente pensar mais no coletivo do que no individual. Tá certo. Rogério Schmitt, muito obrigado pelas suas considerações. Rubens Figueiredo, Túlio Kahn, obrigado pela participação. Nós encerramos aqui mais este diálogo no Espaço Democrático. Esperamos encontrar você no nosso próximo programa. Muito obrigado e até lá.